Olá, pessoal, bom dia para todos. Aqueles que estão comigo pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Reivane e eu venho com a incumbência, com a missão de fazer para os senhores considerações com respeito à teoria geral dos contratos. E eu costumo dizer que os contratos, eles têm para o direito civil a mesma importância que os crimes têm para o direito penal. O que seria do direito penal se as pessoas não praticassem crimes? O que seria do direito civil se as pessoas não tivessem a liberdade de celebrar contratos? Os contratos se apresentam como a grande vedete do direito civil, porque são os atos jurídicos mais importantes que as pessoas podem celebrar, podem praticar com afã de atender aos seus desejos, aos seus caprichos, aos seus interesses pessoais. E para que tudo faça sentido, porque eu sempre acreditei que tudo aquilo que faz sentido fica melhor de ser compreendido, e tudo aquilo que nós compreendemos de uma forma melhor, a gente consegue guardar, a gente consegue memorizar. Nós não precisamos decorar o direito civil, até porque a matéria é gigantesca. O que nós precisamos é entender os institutos, saber da natureza jurídica de cada um deles, para conseguirmos aplicar na nossa teoria. Então, para que tudo faça sentido, para que tudo tenha razão de ser, para que entendam realmente a importância das relações contratuais, eu vou pedir licença para partir de uma premissa maior. Exatamente para a gente contextualizar os contratos no nosso ordenamento jurídico. Vejam que a vida, ela decorre de uma sucessão de acontecimentos. Às vezes, acontecimentos bons, às vezes, acontecimentos ruins. Tem dia que chove, no outro dia faz um calor insuportável. E assim nós vamos vivendo, assim nós vamos tocando a nossa vida. Mas acontece que nem tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia tem relevância para o mundo do direito. Nem todos os acontecimentos vão interessar para o mundo do direito, porque não terão o condão de repercutir nas relações jurídicas. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de assistir a um filme chamado Efeito Borboleta. Este filme retrata a teoria do caos. A teoria do caos é aquela que apregoa que o simples bater de asas de uma borboleta seria capaz de produzir um tufão do outro lado do mundo. Porque para a teoria do caos, todos os acontecimentos, por mais irrelevantes que aparentam ser, por mais insignificantes, têm o condão de repercutir na vida das pessoas. Para a teoria do caos, só pelo fato de um dia nós acordarmos mais dispostos, isso pode ter uma repercussão no nosso dia. Naquela manhã que nós acordamos mais desanimados e que talvez a gente fique apertando soneca por mais 9 minutos, isso pode trazer uma consequência lá no final do nosso dia. Então, essa que é a teoria do caos.
Mas o fato é que nem todos os acontecimentos têm relevância para o mundo do direito, porque nem tudo aquilo que acontece irá repercutir nas mais variadas relações jurídicas. O simples bater de asas de uma borboleta é um acontecimento irrelevante para o mundo do direito. Porque simplesmente, diante do bater de asas de uma borboleta, ninguém vai adquirir ou perder direitos, ninguém vai assumir deveres, obrigações. Os acontecimentos, eles só interessam para o ordenamento jurídico, só interessam para o mundo do direito quando eles repercutem nas relações jurídicas de mais variadas formas, criando-as, modificando-as, conservando-as ou até mesmo extinguindo-as. Só aquilo que cria, modifica, conserva ou extingue as relações jurídicas é que tem, então, repercussão para o mundo do direito. E estes acontecimentos, que de qualquer uma daquelas maneiras, criando, modificando, conservando ou extinguindo as relações jurídicas, nós daremos o nome de fatos jurídicos. Fatos são todos os acontecimentos, tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas os fatos somente são denominados jurídicos quando eles vão criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Vejam de onde que nós estamos partindo. De tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia. E de todos esses acontecimentos, nós estamos desprezando, eliminando os irrelevantes para o mundo do direito e considerando tão somente os que vão repercutir nas nossas mais variadas relações jurídicas. O que são relações jurídicas? São aquelas que tanto podem vincular as pessoas, fazendo com que elas tenham direitos e ou deveres, uma em relação à outra, ou que vinculam pessoas à coisa, fazendo com que as pessoas possam exercer, ora poderes maiores, ora menores sobre uma coisa. Por isso que a gente diz que as relações jurídicas, elas tanto podem ser intersubjetivas, quando vinculam pessoas, como podem ser relações jurídicas reais, quando se estabelecem entre pessoa e coisa. Como exemplo de relações jurídicas intersubjetivas, nós temos as relações jurídicas obrigacionais, que são exatamente aquelas que vinculam credor e devedor. Credor e devedor que vão se relacionar em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E essas relações jurídicas são assim denominadas obrigações, porque nós as enfocamos pelo lado do devedor, que é aquele que está obrigado a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em favor do seu credor. Porque se quiséssemos dar a elas outro nome, elas poderiam perfeitamente serem chamadas de crédito. Porque a cada prestação que o devedor se obrigar, corresponderá para o credor o direito de receber, o direito de crédito.
Outro exemplo de relações jurídicas intersubjetivas, nós temos nas relações familiares. Aquelas que se constituem pelo casamento, pela união estável, ou até mesmo pelo vínculo de parentalidade. As relações jurídicas familiares também são intersubjetivas, porque também envolvem pessoas. Ora, cônjuges, ora, companheiros, ora, parentes. Pessoas que se relacionam não em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa, mas sim por laços de consanguinidade, afinidade ou afetividade. Enquanto as obrigações e as relações familiares são intersubjetivas, porque envolvem pessoas, nós temos as relações jurídicas reais, que, desta feita, envolvem pessoa e coisa. É a pessoa se relacionando com uma coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela. E dentre todos os direitos reais, a propriedade é o que se apresenta como mais amplo, por ser aquele direito que confere ao seu titular as faculdades de usar, gozar e dispor de uma coisa, podendo inclusive reavê-la buscando, onde quer que esteja, nas mãos de quem quer que ela eventualmente vai parar. E, embora a propriedade seja o mais amplo de todos os direitos reais, não é o único. Porque nós temos outros direitos reais mais restritos, mais limitados, como, por exemplo, usufruto, que é um direito real que confere ao seu titular, denominado usufrutuário, as prerrogativas de usar e fruir de coisa alheia. No direito real de superfície, o seu titular, denominado superficiário, é aquele que tem o direito de plantar ou construir em terreno alheio. Nós temos o direito real de habitação, que confere ao seu titular não as prerrogativas de usar e fruir, mas apenas ocupar imóvel alheio para fins de moradia. Então, os fatos jurídicos são todos os acontecimentos que serviriam não só para criar, para constituir, mas também para conservar, modificar ou acabar, extinguir com todas essas diversas relações jurídicas. E estes fatos jurídicos tanto podem ser acontecimentos naturais, como podem eles resultarem de condutas pessoais. Os fatos jurídicos podem ser acontecimentos naturais ou não. Os acontecimentos naturais são aqueles que independem da ação volitiva humana. São aqueles que ocorrem independentemente da intervenção humana. E mesmo sendo acontecimentos naturais, são tidos como fatos jurídicos em sentido estrito, porque eles têm o condão de interferir nas mais variadas relações jurídicas. Ainda que sejam acontecimentos extremamente naturais. São tidos como fatos jurídicos em sentido estrito, porque eles têm o condão de constituir direitos e ou deveres para as pessoas. E eu posso
mencionar vários exemplos de fatos jurídicos em sentido estrito para facilitar a compreensão de todos. Exemplo de vários acontecimentos que, mesmo sendo naturais, têm repercussão nas relações jurídicas e, portanto, interessam ao mundo do direito. Vejam se faz sentido. Uma chuva em alto mar é um acontecimento desprezível, irrelevante para o mundo do direito, porque, a princípio, uma chuva em alto mar não tem o condão de fazer com que as pessoas nem adquiram, nem percam os seus direitos. Mas uma chuva que causa inundação, alagamento, desabamento, passa a ser tida como um fato jurídico em sentido estrito, bastando imaginarmos que, em virtude dela, as pessoas podem ficar desprovidas de seus bens. E perecendo o objeto, perece o direito. Então, muitas vítimas ficam privadas de seus bens, e por razão, em virtude da chuva. Olha a chuva servindo para extinguir o direito de propriedade. Pode ser que, em virtude das fortes chuvas que tivemos, e que ainda estamos tendo, porque essa noite choveu demais, né? Que as vítimas façam jus à percepção de uma indenização securitária. Olha a chuva servindo para constituir, em favor das vítimas, o direito de serem indenizadas por uma seguradora. A mesma chuva que serve para extinguir o direito de propriedade pode servir para constituir o direito de recebimento, de percepção de uma indenização a ser paga pela seguradora. Portanto, mesmo sendo um acontecimento natural, é um fato jurídico. Um fato jurídico em sentido estrito. O simples correr das horas, o tempo, é um acontecimento extremamente natural e que pode repercutir nas relações jurídicas de todas as maneiras que possamos imaginar. Vejam, quando a pessoa nasce com vida, ela adquire capacidade de direito, se torna habilitada a titularizar as mais variadas relações jurídicas. Mas, até os 16 anos de idade, ela é considerada absolutamente incapaz. Dos 16 aos 18 anos, a pessoa entra na relativa incapacidade. Até que aos 18 anos, finalmente, cessa a menoridade e a pessoa fica habilitada a exercer pessoalmente os atos da vida civil. Vejam, à medida que o tempo vai passando para as pessoas, a capacidade de fato delas vai modificando. Olha o tempo servindo para modificar a capacidade de fato das pessoas. Vejam, uso capião. Uso capião é um modo de constituição do direito de propriedade que tem como base, que tem como fundamento uma posse prolongada no tempo. Porque aquele que possuir uma coisa por um lapso temporal mais ou menos prolongado, que vai variar conforme for a espécie, conforme for a modalidade de uso capião, constituirá a seu favor o direito de continuar possuindo. Uso capião é um efeito da posse, que se apresenta como modo de constituição do direito de propriedade em virtude do transcurso do tempo. Olha, o tempo que serviu para modificar
A capacidade, de fato, das pessoas também pode servir para constituir um direito real. E, ao mesmo tempo, também pode servir para extinguir as relações jurídicas, através, por exemplo, da prescrição e da decadência. Prescrição e decadência são efeitos do tempo, que, baseados no princípio da segurança, irão limitar a conduta de certos titulares de direitos. Por exemplo, o credor, ele tem o direito de exigir do devedor o pagamento, porque quem deve é obrigado a pagar. E se o devedor não paga voluntariamente, nós colocamos à disposição do credor mecanismos para permitir que ele possa agir em face do seu devedor para buscar o pagamento forçado. O credor tem o direito de exigir do devedor o pagamento, mas ele tem um prazo para isso. E se ele não agir em face do seu devedor, exigindo o pagamento no prazo que lhe foi conferido por lei, ficará extinta a sua pretensão através do que nós chamamos de prescrição. A prescrição, ela serve para limitar no tempo a exigibilidade do direito, porque ela faz extinguir para o credor não o direito de crédito, mas a sua pretensão condenatória. O direito que o credor tem de exigir do devedor o pagamento. E assim como a prescrição limita no tempo a exigibilidade do direito, através da decadência, nós estaremos limitando no tempo o exercício de um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É aquele que, se a pessoa tiver, ela vai poder exercer. Direito potestativo é diferente do direito de crédito. Porque o direito de crédito, ele depende da conduta do devedor. É preciso que o devedor pague ao credor para que o credor fique feliz, fique satisfeito. E pagar em sentido técnico não significa apenas entregar uma certa soma em dinheiro a outra, não. Essa é apenas uma forma de pagar quando a prestação for pecuniária. Pagamento em sentido técnico quer dizer cumprir com a obrigação. Então, para o direito de crédito ser realizado, é preciso o pagamento feito pelo devedor. Direito potestativo não depende de ninguém. Porque se a pessoa o tiver, ela vai poder exercer. Só que tem direitos potestativos que têm prazos para serem exercidos. E se o titular não exercer no prazo, ele vai perder. Perder um direito potestativo, porque não foi exercido no prazo que deveria ser, é o que nós chamamos de decadência. Olha o tempo, de novo, interferindo nas relações jurídicas, fazendo com que os titulares de direitos potestativos os percam, exatamente porque não foram exercidos no tempo que deveria ser. Morte. E aí eu gostaria que os senhores pensassem naquela morte mais natural possível. Daquelas que a pessoa dorme e simplesmente não acorda mais. Ou como diz um amigo meu, aquelas que a pessoa dorme e acorda morto. Né? Mesmo sendo um acontecimento extremamente natural, porque não resultou da conduta de quem quer que seja, ela também é um fato jurídico em sentido estrito. Porque quando a pessoa morre, abre-se a sua sucessão
E a herança deixada por ela vai ser transmitida desde logo aos herdeiros, quer sejam eles legítimos, quer sejam eles testamentários. O fato gerador da aquisição da herança é a morte de alguém. Mesmo que essa morte seja extremamente natural, ela tem o condão de constituir direitos hereditários em favor dos sucessores do falecido, que são seus herdeiros legítimos ou testamentários. A morte serve para constituir direito à herança, mesmo sendo um acontecimento natural. Então, eu dei o exemplo da chuva, o exemplo do tempo, exemplo da morte, como fatos jurídicos em sentido estrito, como sendo acontecimentos que, mesmo não resultando da ação volitiva, mesmo não sofrendo nenhuma interferência humana, vão interferir nas relações jurídicas, criando-as, modificando-as, conservando-as ou extinguindo-as. Mas, ao lado dos fatos jurídicos em sentido estrito, nós temos aqueles outros acontecimentos que, desta feita, irão resultar da conduta das pessoas. Conduta esta que tanto pode ser positiva quanto negativa. Porque tanto pode ser a conduta comissiva, quanto pode ser ela omissiva. Agora nós estamos falando das ações ou até mesmo das omissões das pessoas que irão interferir nas relações jurídicas. Condutas pessoais que servem tanto para criar, quanto para modificar, quanto para conservar, quanto para extinguir relações jurídicas. Fazendo com que direitos e ou deveres sejam criados, modificados, conservados ou até mesmo extintos. Estas condutas pessoais, elas podem interferir nas relações jurídicas tanto de forma positiva, como podem interferir de forma negativa, quando produzem efeitos que não são desejados, que não são queridos, que não estão inseridos dentro da permissibilidade normativa. Quando a conduta das pessoas interfere nas relações jurídicas, constituindo direitos e ou deveres de forma positiva, nós damos a elas o nome de atos jurídicos lícitos. Mas, quando a interferência se dá de forma negativa, produzindo efeitos que não são desejados, criando direitos e ou deveres que melhor se não tivessem sido constituídos, nós damos às condutas pessoais o nome de atos ilícitos. Todos os atos ilícitos são fatos jurídicos, embora produzam efeitos antijurídicos, porque interferem nas relações jurídicas de forma negativa. Os atos ilícitos, eles estão definidos no nosso Código Civil em 2 artigos lá da parte geral. O primeiro artigo é o 186, que traz uma definição clássica, uma definição tradicional, e o segundo artigo é o 187,
que traz uma definição mais moderna, digamos, mais vanguardistas. Então, nestes dois artigos, lá da parte geral, 186 e o 187, nós encontramos a definição dos atos ilícitos. Sendo certo que, nos termos do artigo 186, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Quem tiver com código em mãos e quiser me acompanhar, por gentileza, artigo 186. É o artigo 186 que nos mostra que as pessoas, elas cometem o ato ilícito quando, através de suas condutas, comissiva ou omissiva, ação ou omissão, estiverem violando direito. Vejam que, a bem da verdade, e aproveitando a oportunidade, eu já os advirto dizendo que o artigo 186 disse mais do que precisava dizer. Porque se nós eliminássemos uma parte na redação do artigo 186, nós não comprometeríamos em absolutamente nada a definição do ato ilícito. A parte que eu proponho eliminarmos sem comprometimento da definição do ato ilícito é aquela que diz assim: e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Porque causar dano não é elemento integrante do ato ilícito, mas apenas e tão somente pressuposto para a responsabilidade civil. Porque nós só vamos responsabilizar civilmente aquele que tiver cometido um ato ilícito, se ele, com o ato ilícito que praticou, tiver causado dano a uma vítima, ainda que esse dano seja exclusivamente moral. Portanto, se o seu examinador, na sua prova, lhe perguntar se é possível alguém cometer um ato ilícito sem causar dano a uma vítima, a resposta sim, perfeitamente possível. Basta que com sua conduta a pessoa esteja violando direito. Mas se perguntado for se é possível responsabilizarmos civilmente aquele que cometeu o ato ilícito sem dano, resposta, não. Porque como que as pessoas são responsabilizadas civilmente? Quando elas são obrigadas a indenizar a vítima. E qualquer centavo que a vítima receber a título de indenização por um dano que ela não sofreu, que ela não amargou, acarretará locupletamento ilícito, acarretará enriquecimento sem causa. Tanto que a lei diz no artigo 927, aquele que cometer ato ilícito e causar dano, fica obrigado a repará-lo. Vejam, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Olha o ato ilícito servindo para constituir para a vítima o direito de ser indenizada. Indenização esta, ora, para reparar o dano quando for material, ou para compensá-lo quando for exclusivamente moral. Ao mesmo tempo que um ato ilícito
pode constituir para a vítima o direito de ser indenizada, estará constituindo para quem o praticou o dever, a obrigação de indenizar. Olha o ato ilícito servindo para constituir uma relação jurídica obrigacional. Para constituir o dever de indenização. Mas vejam que o artigo 187, ele nos mostra que as pessoas, para cometerem um ato ilícito, não precisam necessariamente violar direito. O artigo 187 nos mostra a possibilidade das pessoas cometerem um ato ilícito, mesmo estando no exercício do direito seu, conquanto o façam de forma abusiva. Foi o artigo 187 que erigiu, que elevou o abuso do direito à categoria de ato ilícito. Quando dispôs para nós que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercer o seu direito, exceder, ultrapassar, abusar daqueles limites que são impostos pela função econômica ou social, pela boa-fé ou os bons costumes. Então, vejam que as pessoas podem cometer um ato ilícito sem violar direito, mesmo estando no exercício do seu direito, conquanto o façam de forma abusiva. Todo proprietário, vejam se faz sentido, tem o direito de erguer o muro para estabelecer os limites da sua propriedade com a propriedade do vizinho. Então, como proprietária de um terreno, eu tenho o direito de murar, cercar, avalar, tapar. E, portanto, eu resolvi erguer um muro com mais de 50 metros de altura, fazendo sombra na piscina do meu vizinho. Eu exerci um direito de forma abusiva, porque eu excedi os padrões da normalidade, ou seja, eu não agi com boa-fé objetiva. Pouco importa se eu tive a intenção de fazer sombra na piscina do vizinho, não. Mas quando eu construo um muro fora dos padrões da normalidade, eu abuso do meu direito e, portanto, cometo um ato ilícito. E quem comete ato ilícito e causa dano, fica obrigado a reparar. Então, vejam que, através destes dois artigos, 186 e 187, nós encontramos a definição dos atos ilícitos, que são fatos jurídicos, porque eles podem repercutir nas relações jurídicas das mais variadas possibilidades. Tá certo que eu dei, nos meus exemplos, né, a hipótese dos atos ilícitos constituírem o direito para a vítima de ser ressarcida e ser indenizada. E, ao mesmo tempo, o dever para o responsável civil de pagar a ela, a vítima, indenização. Mas os atos ilícitos não interferem nas relações jurídicas só desta forma, constituindo a obrigação de indenizar, não. As interferências podem se dar de forma diferente. Por exemplo, quando os pais, no exercício do poder familiar, maltratam seus filhos, eles cometem um ato ilícito. Os maus tratos se consubstanciam como ato ilícito. Porque quando praticados pelos pais, eles estão violando o direito que os filhos têm de serem protegidos.
Os pais, eles têm o dever de criar, de sustentar, de educar, de guardar, de proteger os seus filhos. E a cada dever que os pais se submetem, correspondem direitos aos filhos de serem educados, guardados, sustentados, protegidos por seus pais. Então, quando um pai maltrata o filho, ele viola o direito do filho. Então, ele comete um ato ilícito. E pode ser que, em virtude do ato ilícito praticado, ele seja destituído do seu poder familiar. Vejam o ato ilícito servindo para extinção do poder familiar que os pais exercem sobre os filhos menores. Turbação e esbulho são ofensas causadas a uma posse. Porque tanto a turbação quanto o esbulho são molestações, incômodos, perturbações causadas a uma posse que irão autorizar o possuidor a defendê-la, tanto mediante a utilização da própria força, defesa direta, quanto mediante a propositura das ações possessórias. Porque o possuidor, ele tem o direito de ser mantido na posse nos casos de turbação, ou reintegrado nos casos de esbulho. Ou até mesmo segurado de violência iminente, quando ele sofreu um justo receio de ser incomodado, de ser perturbado. Vejam, em virtude da turbação ou do esbulho, nós constituímos para o possuidor o direito de ser protegido na posse que ele esteja de fato a exercer, mesmo que não tivesse o direito. Porque nós protegemos o possuidor única e exclusivamente porque ele está de fato na posse, pouco importando se ele teria o direito de estar ou não. Mas a turbação ou o esbulho lhe autorizam a defender a sua posse através da legítima defesa ou do esforço imediato. Ou seja, de defender a sua posse mediante a utilização da própria força. Vejam, coação é uma violência psicológica apta a influenciar uma pessoa a negociar o que ela jamais negociaria. Só o fez em razão do fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, aos seus bens ou alguém de sua família. Eu só celebrei um contrato porque eu fui ameaçada de morte. Porque entre morrer e contratar, eu optei por contratar. Mas essa vontade que eu manifestei de contratar não foi livre como deveria ser. Ela foi captada pela violência psicológica que eu sofri. E eu posso, alegando e provando a coação que me levou a celebrar um contrato, anular aquele contrato que eu celebrei sem querer celebrar. Olha, o ato ilícito, porque toda coação é uma violência psicológica, servindo para desconstituir uma relação jurídica negocial. É a coação que eu alego e provo, que se apresenta como fundamento para anulação de um negócio jurídico. Então, os atos ilícitos podem servir para criar, para modificar, para conservar ou até para extinguir as relações jurídicas. Por isso que eles são fatos jurídicos. Mas, deixando de lado os atos ilícitos, porque eles interessarão aos senhores mais de perto, por ocasião do estudo da responsabilidade civil, eu vou me concentrar para chegar onde eu quero nos contratos, nos
atos jurídicos lícitos. Atos são sempre resultante da conduta das pessoas. Os atos não se confundem com os fatos, porque os fatos jurídicos em sentido estrito são acontecimentos naturais. E atos jurídicos são sempre resultantes de condutas pessoais. Vejam que a conduta das pessoas nem sempre são tidas como ilícitas. Porque nem sempre as pessoas, com o seu comportamento voluntário, estarão violando ou abusando de um direito. Portanto, ao lado dos atos ilícitos, nós temos os atos jurídicos lícitos, que produzem efeitos que, desta feita, estão inseridos dentro da permissibilidade normativa. Agora, através da prática de atos jurídicos, nós estaremos criando, modificando, conservando ou até mesmo extinguindo com as relações jurídicas de forma positiva. E se a interferência dos atos jurídicos nas relações jurídicas se der como pré-estabelecido pelo legislador, nós falamos em atos jurídicos em sentido estrito. Os atos jurídicos em sentido estrito são aqueles que produzem efeitos muito mais da lei do que da manifestação de vontade. Todos os direitos e deveres que emergem da conduta voluntária de uma pessoa são aqueles direitos e ou deveres que já foram antevistos pelo legislador. Porque pode acontecer de os atos jurídicos constituírem direitos e ou deveres muito mais resultante da manifestação de vontade. Então, vejam o que eu estou fazendo. Eu estou pegando os atos jurídicos lícitos e dividindo-os em duas categorias, levando-se em consideração se os efeitos, as consequências oriundas do comportamento de uma pessoa são mais da lei do que da vontade, ou se são mais da vontade do que da lei. Vejam, os atos jurídicos que produzem efeitos mais da lei, efeitos ex lege, porque já foram antevistos pelo legislador, são denominados atos jurídicos em sentido estrito. Porque aqueles outros que vão produzir efeitos mais da vontade do que da lei são denominados negócios jurídicos. Os atos jurídicos lícitos se apresentam como gênero, do qual os atos jurídicos em sentido estrito e os negócios jurídicos se apresentam como espécies. Tanto os atos jurídicos em sentido estrito quanto os negócios jurídicos resultam da conduta voluntária das pessoas. Porque tanto os atos jurídicos em sentido estrito quanto os negócios jurídicos são atos jurídicos que vão interferir nas relações jurídicas, que são aptos a constituir direitos e ou deveres para as pessoas. A diferença é se os direitos e deveres constituídos a partir do comportamento de alguém já foram pré-definidos pelo legislador,
ou se são exatamente os direitos e deveres que as pessoas pretenderam constituir. Então, sintam, percebam, eu não sei mais o que eu faço. Eu já tentei de tudo. Então tá. Então, posso seguir? Então, vejam que nem todos os atos jurídicos têm natureza negocial. Por quê? Nem sempre o comportamento das pessoas vai interferir nas relações jurídicas como elas quiseram que interferisse. Negócios jurídicos são atos jurídicos, mas nem todos os atos jurídicos têm essa natureza negocial. E um exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Conduta de um pai que reconhece voluntariamente um filho como seu. Esta conduta do pai, consistente em admitir, em reconhecer um filho como seu, é um ato jurídico em sentido estrito. Ato, porque resulta da conduta voluntária. Jurídico, porque essa conduta voluntária constituirá uma relação jurídica familiar. Um ato jurídico em sentido estrito, porque todos os direitos e deveres que emergem do reconhecimento são aqueles que já foram pré-estabelecidos, pré-definidos pelo legislador. Então, um pai, quando reconhece um filho como seu, não está negociando. Um pai não pode negociar com o filho, eu lhe reconheço, mas não lhe pago alimentos. Porque quer o pai queira, quer não, ele tem o dever de sustentar seus filhos. Um pai não pode negociar com o filho, eu lhe reconheço, mas você não poderá usar meu nome. Porque todas as pessoas têm direito ao nome, nele incluído o prenome e o sobrenome. O pai não pode negociar com o filho, eu lhe reconheço, mas você não terá direito à minha herança. Porque quer o pai queira, quer não, todos os filhos, como descendentes, são herdeiros necessários. E necessariamente vão ser chamados para a sucessão do pai. Tá certo, um pai só vai reconhecer voluntariamente um filho como seu, se quiser. Porém, uma vez manifestada a vontade de reconhecer, essa vontade se alheia. Essa vontade se afasta. Porque todos os direitos e deveres que decorrem do reconhecimento são aqueles que já foram pré-definidos, pré-estabelecidos pelo legislador. Mas imaginem a conduta daquele mesmo pai que resolveu fazer um testamento para dispor da sua metade disponível para depois da sua morte. E quando esse pai testa voluntariamente, ele está constituindo para o herdeiro nomeado, o herdeiro instituído, direito à sua herança. Então o pai resolveu fazer um testamento, deixando toda a sua metade disponível para um determinado filho. Agora, o filho que fora nomeado herdeiro testamentário por seu pai, vai adquirir a metade disponível do testador, muito mais em razão, em virtude da vontade do testador, do que da imposição do legislador. Testamento é negócio jurídico. Porque o testamento, ele é esse ato que as pessoas podem voluntariamente celebrar para manifestar a vontade que gostaria que fosse cumprida, que fosse atendida por ocasião da sua morte. De regra, as pessoas fazem um testamento para dispor dos seus bens para depois da morte, embora seja perfeitamente possível que o testamento contenha cláusulas completamente desprovidas de conteúdo econômico.
Mas vejam que o testamento tem esta natureza negocial, exatamente porque ele pode constituir direitos e ou deveres que o próprio testador quis que fossem constituídos após a sua morte. Só que o testamento é um negócio jurídico que nós chamamos de unilateral. Porque para existir, basta única e exclusivamente a vontade do testador. O testamento é um negócio unilateral e personalíssimo. Porque só pode ser celebrado pessoalmente pelo próprio testador. E basta única e exclusivamente a vontade dele. Até porque a lei proíbe o testamento conjuntivo. Não permite que duas pessoas façam um único testamento. Se meu marido e eu quisermos testar, nós podemos até fazer ao mesmo tempo, simultaneamente, desde que cada qual faça o seu próprio testamento. A lei não permite que ninguém interfira na vontade do testador. Tanto que proíbe que sejam nomeados herdeiros ou legatários aquelas pessoas que de alguma maneira participaram na feitura do testamento. Quer como testemunhas, quer como tabelião, quer como registrador, exatamente para que elas não criem constrangimento ao testador, fazendo com que ele se sinta no dever de deixar pelo menos um pouquinho para elas. Então vejam que o testamento é um autêntico negócio jurídico, que nós vamos estudar no segundo semestre deste ano, quando estivermos tratando do direito sucessório. Neste primeiro semestre, nesta primeira oportunidade, nós vamos estudar os contratos, que têm a mesma natureza jurídica dos testamentos. Porque os contratos também são negócios jurídicos. Negócios jurídicos importantíssimos. Porque são instrumentos de realização de desejos. São veículos que nos são colocados à disposição para nos permitir criar, modificar ou extinguir as relações jurídicas da maneira como quisermos constituí-las. Só que, enquanto o testamento se classifica como um negócio jurídico unilateral, os contratos, por sua vez, se classificam como negócios jurídicos bilaterais. Vejam que os contratos, eles se apresentam como verdadeiros negócios jurídicos, porque são atos que todos nós temos a liberdade de praticar com aquele fim imediato de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Por que que os contratos são negócios jurídicos? Porque eles são atos que as pessoas podem praticar, celebrar voluntariamente com o fim imediato de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Por que com fim imediato? Porque as relações jurídicas vão ser constituídas, modificadas ou extintas, muito mais em razão, em virtude da vontade dos contratantes, do que da imposição
do legislador. Todas essas considerações que eu fiz até aqui foi simplesmente com afã, com o objetivo de convencê-los de que os contratos têm natureza jurídica negocial. Que o papel que os contratos desempenham no nosso ordenamento jurídico é exatamente aquele destinado a interferir nas relações jurídicas, muito mais em razão e virtude da vontade dos contratantes do que da imposição do legislador. Vejam que todos os contratos são negócios jurídicos. E todos os negócios jurídicos são atos, porque resultam da conduta voluntária. Só que os contratos têm natureza negocial, porque eles vão produzir efeitos muito mais decorrentes da vontade de quem contratou. Por isso que os contratos são institutos importantíssimos do direito privado. Porque são veículos, são instrumentos, são atos que todos nós temos a liberdade de praticar, de celebrar, com esse objetivo, atender aos nossos desejos, aos nossos interesses particulares. E os contratos são negócios jurídicos bilaterais, exatamente porque a existência deles pressupõe a conjunção, o acordo, o choque de vontades. Enquanto o testamento é um negócio jurídico unilateral, cuja existência pressupõe única e exclusivamente a vontade do testador, os contratos, por sua vez, se classificam como negócios jurídicos bilaterais. Porque pressupõem a conjunção, o acordo de, pelo menos, no mínimo, duas vontades. Vontades que até podem ser divergentes. Mas naquele momento em que há o consenso, a negociação fica concluída. O contrato se torna perfeito e acabado. Por que eu disse vontades divergentes? Tomem como exemplo o contrato de compra e venda. A vontade dos contratantes não é a mesma. Porque o comprador é aquele que quer comprar, mas ele quer comprar pelo preço mais baixo. O vendedor é aquele que quer vender, mas ele quer vender pelo preço mais alto. E quando eles chegam a um acordo do preço de uma determinada coisa, a gente diz negócio fechado. Essa expressão que nós usamos corriqueiramente, negócio foi fechado, significa, tecnicamente, que o contrato foi concluído, tornou-se perfeito e acabado. Porque houve a conjunção, o choque, o acordo de vontades. Vontades que até então eram divergentes, mas que naquele ponto em que elas se convergem, elas se encontram, a negociação fica concluída. Por que os contratos têm natureza negocial? Porque os contratos sempre vão resultar da conduta voluntária das pessoas. Ninguém contrata no susto. Eu posso soluçar involuntariamente. Mas não há como contratar involuntariamente. Para o contrato existir,
é preciso conduta voluntária das pessoas. E essa conduta voluntária das pessoas que contratam tem por fim imediato constituir relações jurídicas obrigacionais. Qual que é o objeto dos contratos? Qual é o efeito pretendido pelas pessoas quando celebram contratos? Então, pessoal, voltando aqui. Quando as pessoas celebram contratos, qual é o fim imediato que elas estão visando? O que levam as pessoas a celebrar contratos? Atender aos seus desejos, aos seus interesses pessoais. E para que elas alcancem o efeito desejado, elas estarão voluntariamente constituindo obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Eu vou, se me permitir, voltar na definição de fatos jurídicos. Eu disse no início da nossa aula, fatos jurídicos são acontecimentos naturais ou não, que servem para criar, modificar ou extinguir as mais variadas relações jurídicas. Os fatos jurídicos podem resultar de acontecimentos naturais ou de condutas pessoais. Quando os fatos jurídicos resultam de condutas pessoais, eles são atos jurídicos. E quando eles interferem nas relações jurídicas de forma positiva, eles são atos jurídicos lícitos. E os atos jurídicos lícitos tanto podem ter conteúdo negocial ou não, dependendo de verificarmos se a interferência nas relações jurídicas resultou mais da vontade do que da lei, ou mais da lei do que da vontade. Os contratos são negócios jurídicos, porque eles vão interferir nas relações jurídicas, constituindo obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, exatamente como os contratantes quiseram. Quando um pai reconheceu um filho como seu, ele não estava negociando, porque todos os direitos e deveres que resultaram do reconhecimento são aqueles que já foram pré-estabelecidos pelo legislador. Mas quando as pessoas celebram contratos, elas estão constituindo direitos e ou deveres exatamente que quiseram constituir. Por isso que a lei diz que as pessoas, elas tanto podem celebrar contratos típicos como atípicos. Tanto têm as pessoas a liberdade de celebrar contratos pré-definidos por lei, compra e venda, prestação de serviços, doação, locação, alienação fiduciária, como podem celebrar contratos atípicos. Quando? Quando constituem obrigações que não se inserem naquelas que fazem parte de formas pré-moldadas. É dependendo das obrigações que os contratantes voluntariamente constituíram, porque as obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa só vão ser constituídas porque os contratantes quiseram constituir, e exatamente as que eles quiseram constituir é que faz com que um contrato seja diferente do outro.
Então, as relações jurídicas obrigacionais são relações jurídicas intersubjetivas, lembram? Intersubjetivas porque envolvem, de um lado, o credor, de um lado, o devedor, que estarão se relacionando em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Os contratos, eles têm natureza negocial, porque são atos que as pessoas podem celebrar voluntariamente com esse fim imediato, de constituir obrigações, de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Às vezes, obrigações para serem cumpridas por apenas um dos contratantes, às vezes, obrigações recíprocas, para serem cumpridas por ambos os contratantes. E eu disse, dependendo de qual ou quais as obrigações que os contratantes constituíram voluntariamente, nós teremos espécies diferentes de contratos, que tanto podem se amoldar a uma daquelas formas tipificadas em lei, como podem ser contratos atípicos, que não tiveram forma prevista, antevista pelo legislador, mas que as pessoas quiseram negociar. Vejam se faz sentido. Se, mediante a celebração de um contrato, os contratantes tiverem constituindo obrigações recíprocas, uma para ser cumprida por um deles, consistente em pagar o preço, e outra para ser cumprida pelo outro contratante, consistente em transferir a propriedade, nós estamos diante de um contrato de compra e venda. Se os contratantes voluntariamente tiverem constituído obrigações, não para serem cumpridas por ambos, mas para ser cumprida por apenas um deles, e se esta obrigação, constituída para ser cumprida por apenas um dos contratantes, for de transferir a propriedade do bem ao outro, nós estamos diante de uma outra modalidade, de outra espécie de contrato, chamado contrato de doação. Se as obrigações constituídas forem diferentes das que nós constituímos até agora, porque constituímos para um dos contratantes a obrigação não de transferir a propriedade, mas sim de ceder o uso de uma coisa, mediante pagamento de uma remuneração correspondente, chamada aluguel, o contrato é denominado de locação. Qual que é a diferença entre o contrato de compra e venda e o contrato de locação? Porque tanto o comprador quanto o locatário têm que pagar o preço. O que diferencia uma espécie do contrato da outra é a obrigação que foi constituída para ser cumprida pelo outro. Porque enquanto o vendedor se obriga a transferir a propriedade de um bem, o locador, por sua vez, se obriga apenas a ceder o uso de um bem. E se o contratante se obrigar a ceder o uso de uma coisa ao outro, sem que tivesse a obrigação correspondente de remunerar, então o contrato deixa de ser de locação e passa a ser comodato. O comodante é aquele que se obriga a ceder o uso de uma coisa ao comodatário. Se um dos contratantes tiver que pagar o preço, não para que o outro lhe transfira a propriedade ou ceda o uso de uma coisa, mas sim para realizar um serviço ou uma atividade, então o contrato não é nem de compra e venda, nem de locação. É um contrato de prestação de serviços. E se esse serviço que um dos contratantes se obrigar a fazer consistir
na realização de uma obra, o contrato passa a ser de empreitada. Então, o que distingue as espécies de contratos é exatamente a obrigação que os contratantes voluntariamente constituíram. Quer seja de dar, quer seja de fazer, quer seja de não fazer alguma coisa. Vejam que os contratos, eles são verdadeiros negócios jurídicos. Porque são atos que as pessoas podem praticar voluntariamente com fim imediato. Constituir obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Quando eu digo para os senhores que os contratos têm natureza negocial, é para convencê-los que a grande teoria geral dos contratos é a mesma teoria geral dos negócios jurídicos que o professor Bruno Zampier vai trazer para os senhores, se é que já não está trazendo. Tudo aquilo que os senhores estudarem para a existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos é o que nós vamos precisar para a existência, validade e eficácia dos contratos. Embora os contratos estejam disciplinados na parte especial do nosso código, a grande teoria geral deles, na verdade, se apresenta na parte geral. A teoria da invalidade dos negócios jurídicos é a mesma teoria da invalidade dos contratos. Os contratos que nós vamos celebrar no decorrer das nossas aulas padecerão de uma nulidade absoluta ou relativa e, portanto, serão nulos ou anuláveis nas mesmas circunstâncias que qualquer negócio jurídico poderia ser. Mas se os contratos são verdadeiros negócios jurídicos e se sujeitam às mesmas regras de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos, então por que é que eles estão disciplinados na parte especial? Os contratos, eles estão tratados no Código Civil, no primeiro livro da parte especial do nosso código, porque eles estão tratados como fonte das obrigações. Vejam que o Código Civil, não sei se já perceberam, ele tem a mesma estrutura do Código Penal. Porque o nosso Código Civil também tem a parte geral e a parte especial. Assim como na parte especial do Código Penal, nós encontramos vários crimes em espécie, crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a família, contra a honra, contra a administração pública. Na parte especial do nosso Código Civil, nós encontramos várias relações jurídicas em espécie. Relações jurídicas obrigacionais, empresariais, reais, familiares e hereditárias. Os contratos, eles estão tratados no primeiro livro da parte especial, que é o livro chamado Direito das Obrigações, que é o livro que disciplina as tais relações jurídicas obrigacionais, que são aquelas que envolvem credor e devedor em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Os contratos são formas de constituirmos voluntariamente essas relações obrigacionais. Porque as obrigações, elas podem ser constituídas tanto voluntariamente, quanto involuntariamente. Tem obrigações que existem por força de lei. Como, por exemplo, aquela que o pai tem de pagar alimentos ao filho menor.
Essa é uma obrigação que não foi assumida voluntariamente pelo pai. É uma obrigação que decorre da lei como efeito do poder familiar. Aquela obrigação que os rapazes têm de prestar o serviço militar quando não são dispensados. É uma obrigação que decorre da lei, é uma obrigação involuntária, que os rapazes estão sujeitos não porque assumiram, mas porque a lei impõe. Tem obrigações que são constituídas como efeito do ato ilícito, como forma de responsabilizarmos civilmente aquele que praticou um ato ilícito. Porque quem comete ato ilícito e causa dano fica obrigado a indenizar. A obrigação de indenizar não é porque a pessoa quis, mas é um efeito do ato ilícito que ela praticou. Tem obrigações que se constituem por declarações unilaterais de vontade, como, por exemplo, promessa de recompensa. Aquele que prometer pagar uma recompensa a quem encontrar a cachorrinha Lulu, fica obrigado a recompensar. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. A obrigação de pagar a recompensa não foi constituída mediante a celebração de um contrato, mas por declaração unilateral de vontade. Agora, grande parte das obrigações são constituídas mediante a celebração de contratos. Contratos que as pessoas têm a liberdade de celebrar para atender aos seus desejos, aos seus interesses pessoais. Então, os contratos, eles estão disciplinados na parte especial do nosso código, no livro Direito das Obrigações, porque eles se apresentam como forma de constituirmos voluntariamente obrigações. As obrigações vão ser constituídas para serem cumpridas, muito mais em virtude da vontade de quem contratou, do que da imposição do legislador. O comprador é obrigado a pagar o preço, porque ele quis voluntariamente comprar. O vendedor é obrigado a transferir a propriedade de um bem, porque ele quis voluntariamente vender. Essa obrigação que o comprador tem de pagar o preço, que o vendedor tem de transferir, estas obrigações foram constituídas voluntariamente, em virtude da vontade das pessoas que celebraram o contrato de compra e venda. Então, nós podemos estudar os contratos sobre duas dimensões diferentes. Ora, levando em consideração a natureza jurídica deles, negocial, ora, levando em consideração o objeto deles, o propósito dos contratantes, constituírem voluntariamente obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, tudo que os senhores estudarem para os negócios jurídicos e para as relações jurídicas obrigacionais tem inteira aplicabilidade nos contratos. De maneira que o que eu trarei para os senhores é toda a principiologia que vai reger, que vai disciplinar as nossas relações contratuais. Todos os princípios que nós temos que levar em consideração na negociação que os contratantes podem voluntariamente fazer com esse fim imediato. Constituírem obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E percebam que, de regra, todos nós temos a liberdade de contratarmos, de celebrarmos o contrato que nos aprouver. Existe essa liberdade das pessoas celebrarem contratos. Não só optando por uma das formas pré-moldadas, como constituindo, celebrando contratos atípicos. Porque constituíram voluntariamente obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa que não se encaixaram
naqueles contratos em espécie. Só que esta liberdade que as pessoas têm de contratar não é tão absoluta quanto inicialmente pudesse parecer. Nós, de regra, somos livres para celebrarmos os contratos que nos aprouverem, que atenderam aos nossos desejos, aos nossos interesses pessoais. Mas se esta liberdade é regra, como toda boa regra, tem exceção. É que nem sempre nós temos a liberdade de celebrarmos contratos. Tem contratos que nos são obrigatórios, que nós celebramos não porque quisemos, mas que, por exemplo, nos foram impostos por lei. Exemplo, todo proprietário de veículo automotor é obrigado a contratar seguro DPVAT. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório, que nós contratamos não porque queremos, mas porque ele nos é imposto por lei. Tem contratos que nós celebramos não é porque queremos, mas porque precisamos. Exemplo, contrato de trabalho. As pessoas, às vezes, celebram contrato de trabalho, não é porque querem assumir a obrigação de trabalhar para receber salário, mas porque precisa. Tem serviços que nos são essenciais. Por exemplo, energia elétrica. Eu contrato o fornecimento de energia elétrica não porque eu quero, mas porque eu preciso, porque me é um serviço essencial. E eu que muitas vezes não tenho direito de escolher se quero contratar ou não, porque o contrato me é imposto, é obrigatório, ou é essencial, muitas vezes nem terei o direito de escolher com quem eu vou contratar. Às vezes, eu celebro um contrato de trabalho, não porque eu gostaria de trabalhar para uma pessoa, mas porque é ela que tem o serviço para me oferecer. Tem serviços que nos são fornecidos na forma de monopólio. Energia elétrica. Eu que não tenho o direito de escolher se eu quero contratar esse serviço ou não, porque eu preciso, sequer tenho o direito de escolher com quem eu vou contratar. Porque a CEMIG, em Belo Horizonte, é a concessionária com exclusividade desse tipo de serviço. Pelo menos, enquanto não vinga a coisa. Lá não tem uma energia nova que você põe lá em cima, mas precisa do cabeamento ainda da CEMIG para passar. E será que realmente nós somos livres para escolher as condições da nossa contratação? Eu celebrei um contrato de trabalho porque eu preciso trabalhar. Eu celebrei um contrato de trabalho com aquele que teve o serviço para me oferecer. E será que eu estou assumindo uma obrigação de fazer para receber exatamente o salário que eu gostaria de receber? Será que eu teria condições de negociar com a CEMIG as condições do fornecimento de energia elétrica? Então, eu disse assim, de regra, todos nós somos livres para contratar. Mas essa liberdade que todos nós temos para assumirmos voluntariamente as obrigações que estivermos dispostos a cumprir, para adquirirmos os direitos decorrentes, vejam, às vezes eu assumo voluntariamente, mas às vezes
eu sou obrigada a contratar. E todas as vezes que o legislador percebe que as pessoas não são tão livres como deveriam ser para celebrar contratos, ele reconhece a vulnerabilidade do contratante. Esta vulnerabilidade do contratante é reconhecida sempre que o legislador percebe, detecta que um dos contratantes está envolvido naquela relação negocial, não porque quer, não com quem quer, e nem nas condições que gostaria de estar. E diante dessa reconhecida vulnerabilidade, ele sente a necessidade de intervir como forma de compensação. Diante da reconhecida vulnerabilidade do contratante, há uma grande interferência do Estado. Exatamente com o afã de proteger, de conceder ao reconhecidamente vulnerável uma superioridade jurídica. Vejam, é diante da vulnerabilidade do consumidor que nós tivemos a edição do CDC. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico para cumprir comando constitucional que determinou ao Estado que garantisse, assegurasse a proteção ao consumidor. Por quê? Chegamos à conclusão de que consumidor é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Mas não de forma tão livre como deveria ser. Porque muitos produtos ou serviços são adquiridos pelo consumidor porque ele precisa. Porque são essenciais para a sua existência com dignidade. Não de quem ele gostaria de adquirir, mas daquele que no mercado de consumo tem os bens ou produtos para oferecer. E não nas condições que ele gostaria de adquirir. Porque muitas vezes as condições são pré-estabelecidas por aquele fornecedor. É diante da reconhecida vulnerabilidade do consumidor que nós tivemos a edição de uma das leis consumeristas mais modernas do mundo, que foi editada exatamente com este propósito, de proteger o consumidor. Porque numa relação de consumo, na qual ele está adquirindo produtos ou serviços como destinatário final, ele tem a sua vulnerabilidade reconhecida. Exatamente porque chegou-se à conclusão que ele, mediante a celebração de contrato, adquire produtos ou serviços, não de forma tão livre como deveria ser. Foi diante da reconhecida vulnerabilidade do trabalhador que nós tivemos a edição, no período Vargas, da CLT. A consolidação das leis do trabalho foi introduzida no ordenamento jurídico para proteger o trabalhador, porque chegou-se à conclusão que num contrato de trabalho, ele é tido como vulnerável. Porque ele celebra contrato de trabalho não necessariamente porque quer, não necessariamente com quem quer e não necessariamente nas condições que gostaria de celebrar. Vejam que nós tivemos recentemente, mais precisamente,
em 20 de setembro do ano passado, a introdução no nosso ordenamento jurídico da Lei de Declaração da Liberdade Econômica, que veio exatamente para propiciar segurança aos contratos. Mas esta lei da liberdade econômica, ela não se aplica aos contratos de consumo, porque esses são regidos pelo CDC. Não se aplicam necessariamente aos contratos de trabalho, embora tenha tido ali altas modificações na CLT. Nós vamos ver que essa lei da Declaração da Liberdade Econômica, que foi introduzida para fomentar as relações negociais, os contratos como veículos de circulação de riquezas, só terá aplicabilidade nos contratos paritários. E os contratos paritários são aqueles que ambos os contratantes estão no mesmo pé de igualdade. Tem essa ampla liberdade de discutirem as relações negociais. Aquela máxima que o contrato faz lei entre as partes é que se pretende alcançar com o advento da Lei de Liberdade Econômica. Vejam, o combinado não sai caro. Por isso que a gente diz que o contrato tem força de lei, porque ele tem a mesma força vinculante, a mesma força obrigatória. A Lei de Declaração da Liberdade Econômica veio exatamente para dar mais segurança às relações contratuais, para fazer prevalecer essa máxima. Ninguém é obrigado a contratar, mas tudo que contratou com ampla liberdade será de cumprimento obrigatório. Mas essa lei só tem aplicabilidade naqueles contratos paritários, que são os que os contratantes estão envolvidos com ampla liberdade, que discutiram com ampla liberdade todas as condições da negociação. Então, ao apresentar a teoria dos contratos, nós vamos usar as normas gerais do Código Civil, trazendo todas as alterações advindas pela Lei de Declaração da Liberdade Econômica e, não raras vezes, fazendo referência ao CDC, que terá inteira aplicabilidade quando os contratos forem de consumo. Portanto, antes de apresentar para os senhores todos os princípios que vão balizar, que vão fundamentar as relações contratuais, eu precisarei, antes, se me permitirem, fazer algumas classificações, inserindo os contratos em grupos, para a gente saber quando que eles são paritários e ficarão sujeitos à lei da liberdade econômica, quando que eles são de consumo, ficando sujeitos ao CDC. Eu preciso dizer quando que um contrato é oneroso, quando que um contrato é gratuito, para estabelecer critérios de interpretação. Eu preciso dizer quando que um contrato admite resilição unilateral, como forma de extinção por vontade única e exclusiva do contratante.